Olá a todos e todas. E aí, como estão? Vamos estudar filosofia? Muito bem. Em nosso canal, nós fizemos uma enquete e vocês definiram o tema de nossa aula de hoje, nos preparando para a prova do Enem, que está muito próxima. Bem, então, atendendo o nosso público, a nossa videoaula de hoje vai ser a correção de questões do Enem pretéritas que discutiram a seguinte temática: os filósofos contratualistas modernos. E aí, vamos então à nossa aula de hoje, nos preparando para as provas do Enem. Bom, temos aí os filósofos contratualistas no Enem. À esquerda nós temos Thomas Hobbes, um filósofo britânico defensor do absolutismo. Ele foi amigo, inclusive, de Carlos I, que foi um monarca absoluto na Inglaterra e que acabou morrendo decapitado naqueles movimentos do século XVII, das revoluções da própria Inglaterra. Ao centro, nós temos John Locke, um filósofo liberal britânico. Ele não é um iluminista, mas é um precursor do iluminismo. Ele vai dizer que o homem tem, por natureza, 3 direitos, tá bom? Que é o direito à propriedade, o direito à liberdade de expressar aquilo que também se pensa, claro que com responsabilidades, e, por último, se o Estado, se o governante não lhe permite o direito à garantia e à segurança à propriedade e o direito à liberdade de expressar o que também você pensa, o indivíduo, o súdito, tem o direito de se organizar e de se insurgir contra o Estado. E, por último, temos à nossa direita o filósofo suíço que viveu grande parte de sua vida na França, Jean-Jacques Rousseau. Esse já é um filósofo iluminista, que é um autor defensor do contrato social. Ele vai ter uma visão mais popular de todos os nossos contratualistas. Aqui não colocamos na imagem Montesquieu, que também poderíamos dizer que é um filósofo iluminista ligado à ideia de um contrato político, que não está aqui, mas também poderíamos elencá-lo como um filósofo contratualista recorrente na prova do Enem. Então, vamos às nossas questões que discutem o tema do contratualismo. A primeira questão aqui é de 2015 e a questão nos diz o seguinte: a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Thomas Hobbes, Leviatã. O Leviatã, nós sabemos que é um monstro super poderoso, inspirado nos textos bíblicos do Antigo Testamento. Vamos lá. O comando da questão nos diz o seguinte: para Hobbes, antes da instituição da sociedade civil, quando 2 homens desejavam o mesmo objeto, eles faziam o quê? Letra A. Entravam em conflito. É exatamente essa a resposta. No estado de natureza de Hobbes, os homens, antes de existir uma sociedade civil, civilizada, complexa e organizada, os homens simplesmente lutavam entre si. Valia a lei do mais forte. Eles entravam em conflito e aí vencia aquele que era mais fisicamente poderoso. Tá? Então, só pode ser a letra A. Vejamos as outras proposições. Letra B. Recorriam aos clérigos. Ora,
se ainda não existia uma sociedade civil organizada, obviamente, ainda não existiam os clérigos, não existia ainda um poder religioso. Era o homem ainda puramente selvagem. E aí, o homem era lobo do homem, como mostra a letra A. Letra B. Consultavam os anciãos. Vejamos, se valia a lei do mais forte, sabemos que os mais fortes, fisicamente, não seriam os anciãos. Então, eles não recorreriam aos anciãos. Pobre dos anciãos aqui numa sociedade em que vale a lei do mais forte. Letra D. Apelavam aos governantes. Ora, não existia governo, era a lei do mais forte. Então, não se recorreria, obviamente, aos governantes. E, por último, exerciam a solidariedade. Também não exerceriam a solidariedade. Pensem vocês, dois animais que são também natureza, como dois cães brigando por um prato de comida, por uma ração qualquer, tá? Vai comer primeiro aquele que é mais forte, aquele que for o alfa, seja ele macho ou fêmea. Então, vai valer a lei do mais forte. Não vai haver solidariedade. O outro animal, vai comer aquilo que sobrar, se sobrar. Então, quando dois homens, no mundo primitivo, antes de um contrato social, segundo Thomas Hobbes, lutavam por algum bem, por algo, ou mesmo por uma outra pessoa, prevalecia o conflito e a lei do mais forte. Opção correta, letra A. Vamos, então, agora à segunda questão, que também contempla Thomas Hobbes. E o texto que vai inspirar a questão também é o Leviatã, de Hobbes. Questão do Enem, recente, de 2020. O fim último, causa final e desígnio dos homens, ao introduzir uma restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viverem nos estados, é o cuidado com a sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair da mísera condição de guerra, que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, como o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. É necessário um poder visível, capaz de mantê-los em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito às leis, que são contrárias às nossas paixões naturais. Então, aqui o Hobbes está nos mostrando que nós precisamos ter leis, precisamos ter um Estado forte, precisamos ter um Leviatã, um governante forte que delimite as nossas vontades. Então, Hobbes está dizendo para a gente o seguinte: os homens respeitam o sinal de trânsito porque eles sabem que, numa sociedade civil instituída, se ele não respeita as leis, ele pode ser punido, ele pode ser repreendido, ele vai ter sanções sociais de alguma forma. Então, para evitar isso, o homem tem que ter um Estado forte que faça com que ele obedeça às leis. Hobbes. E aí vamos ao comando da questão. Para o autor, o surgimento do Estado Civil estabelece as condições para o ser humano fazer o quê? Letra A. Internalizar os princípios morais, objetivando a satisfação da vontade individual. Aqui o Hobbes não está falando em internalizar os valores, tá? Moralmente. Ele faz porque ele tem medo das sanções que ele pode sofrer. Tá? Letra B. Aderir à organização política, almejando o estabelecimento do despotismo. Bom, ele não está aqui almejando isso simplesmente, tá bom? O despotismo vai ser instituído como uma solução para o problema maior, tá bom? Vejamos aqui, essa opção não é de todo absurdo, mas há uma aqui que é melhor. Por vezes, o Enem faz isso conosco. Vamos então. A letra C. Aprofundar
sua religiosidade, contribuindo para o fortalecimento da igreja. A questão central aqui e final para Hobbes não é a igreja, mas é a organização do Estado social, de um contrato social entre os homens, que não é algo natural. O homem não é um ser de natureza política para Hobbes, tá bom? Quem vai dizer que o homem tem um estado de natureza, ele por natureza é um ser político, é Aristóteles. Então, Hobbes, Locke e Rousseau estão discutindo e questionando Aristóteles, tá bom? Letra D. Assegurar o exercício do poder com o resgate da sua autonomia. Não, o homem vai ceder essa autonomia para o governante, para que ele possa viver dignamente numa sociedade. É o governante quem vai, com a sua força, estabelecer uma ordem social. E então chegamos à letra E. Obter a situação de paz, com a garantia legal de seu bem-estar. O homem, ele vai ter o bem-estar social delegando esse poder ao governante. E aí sim ele vai ter a paz. A liberdade para Hobbes, é bom que entendamos isso, ela vai acontecer com a paz social. E essa paz social só vai existir com o Estado forte, com o monarca absolutista, que não deve dar contas do que faz ao seu súdito, tá bom? E aí chegamos à letra E, que é a opção correta para a gente aqui, segundo Hobbes. Vamos à próxima questão. Essa aqui é uma questão intertextual. Teremos dois textos. Texto 1. Até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, para fugir do caos social. Juntamente com o grande poder do seu governante, o qual comparei com o Leviatã. Mais uma vez aqui o Leviatã. Tirando essa comparação dos dois últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde a gente vai ter o Leviatã de Hobbes, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou rei dos soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que lhe possa comparar. Necessitamos de um governante poderoso, forte, que centralize o poder em torno de si, tá bom? Reparem que Hobbes não vai dizer que o poder do governante vem de Deus. Quem vai dizer isso é Jean Bodin e Jacques Rousseau, que são autores que vão defender o absolutismo com base na origem do poder divino dos reis. Hobbes não fala disso. Então, vamos agora ao texto 2, o texto 1 de Hobbes. Texto 2. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser julgados em causa própria, pois é fácil imaginar que um homem tão injusto, a ponto de lesar o irmão, dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. Aqui, o Locke, no segundo tratado sobre o governo civil, está dizendo, por vezes, nós não julgamos os nossos semelhantes, os nossos irmãos, com o mesmo peso que nós nos julgamos. Nós somos muito mais solícitos e muito mais amenos a fazer o nosso julgamento. Mas quando julgamos os outros, nós somos muito mais exigentes. Atenção, tá? Aqui é o Locke nos chamando a atenção para a régua que nós usamos para medir os nossos erros ou, quem sabe, os erros dos outros, tá bom? Vamos lá. Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de Locke, entende o estado de natureza como um ou uma. Bom, aqui o texto foi intertextual, mas ele vai nos perguntar, o comando da questão pede Hobbes para a gente. Novamente, Hobbes. Letra A, vejamos.
a condição de guerra de todos contra todos, a miséria humana, insegurança e medo da morte violenta. Bom, é assim que Hobbes entende o estado de natureza, como o comando da questão nos pediu. Como Hobbes pensa o estado de natureza? É uma condição de violência, de guerra de todos contra todos, é a miséria universal, é a insegurança, é o medo da morte violenta, é o caos, é o homem lobo do homem. É a opção correta, a letra A. Vejamos, letra B. Organização pré-social e pré-política, em que o homem nasce com direitos naturais, a vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade. Gente, isso aí não é Hobbes, tá bom? O homem nasce livre, com direitos naturais, a vida e a liberdade. Locke defende isso. A igualdade. O homem é, por natureza, igual. Locke também defende isso, mas aqui é uma igualdade jurídica, tá? Não uma igualdade social. E o direito à propriedade, tá bom? Para Locke, o homem tem o direito à propriedade também, que é fruto do seu trabalho, segundo Locke. Mas aí seria Locke. A questão pede o que pensa Hobbes. Então, o certo é a letra A. Letra C, capricho típico da menoridade, que deve ser eliminado pela exigência moral, que o homem possa instituir o Estado civil, tá bom? Então, o homem deve ser eliminado pela exigência de uma sociedade, de um Estado moral. Ora, no estado de natureza que o Thomas Hobbes propõe para a gente, não há uma exigência moral. O homem faz aquilo que lhe vale, aquilo que ele pensa que é o melhor para si. É o homem mau, egoísta e individualista. Letra D. Situação em que os homens nascem como detentores de livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo pecado original. Bom, isso seria válido se a questão tratasse de Santo Agostinho. É Santo Agostinho quem vai dizer que nós temos um livre-arbítrio e nós vamos ser feridos por um pecado original ligado a Adão e Eva. Mas Jesus Cristo virá viver entre nós para nos libertar desse pecado original. Mas a questão aqui não trata de Santo Agostinho, não pode ser a letra D. Letra E, o estado de felicidade, saúde e liberdade, que é destruído pela civilização, que perturba as relações sociais e violenta a humanidade. Isso aqui tem mais a ver com Rousseau, mas aqui nenhum dos dois textos nos chama a pensar também Jean-Jacques Rousseau. Para Rousseau, no estado de natureza, nós seríamos homens livres, seríamos felizes, mas aí a instituição da sociedade civil, do Estado formal e do Estado que faz prevalecer a desigualdade entre os homens, isso vai tirar a nossa liberdade e a nossa felicidade natural. Então, não pode ser a letra E, apenas se fosse Rousseau. E não é o caso. Opção correta, aqui o comando pede Hobbes, e a letra A atende ao estado de natureza de Hobbes. Vamos à questão agora seguinte. Enem 2016. A justiça e a conformidade ao contrato consistem em algo com que a maioria dos homens parece concordar. Constitui um princípio julgado estender-se até os esconderijos dos ladrões e as confederações dos maiores vilões, até os que se afastaram a tal ponto da própria humanidade conservam entre si a fé e as regras da justiça. John Locke, ensaio acerca do entendimento humano. Vamos lá. De acordo com Locke, até a mais precária coletividade depende
de uma noção de justiça, pois tal noção de justiça tem a ver com o quê? Letra A. Identifica indivíduos despreparados para a vida incomum. O Locke vai dizer para a gente o seguinte, tá bom? O homem, em seu estado de natureza, ele tem direito à liberdade de pensamento, à propriedade privada e, como vimos aqui, né, o direito de se insurgir contra o governante, se o governante, na sociedade organizada, lhe tira o direito à propriedade e o direito à liberdade de também expressar o seu pensamento. Locke vai dizer o seguinte, que o poder só é legítimo quando é a emanação da vontade popular, pois a soberania pertence ao povo, que delega essa soberania a uma assembleia ou a um monarca. Locke admite um monarca, mas não um monarca absoluto, como pensa Hobbes, como nós vimos aqui em várias questões anteriores. Então, ele vai pensar, tá? Sim, é que o homem deve ser preparado para a vida civil, para uma vida em comum, respeitando a liberdade, mas a liberdade também acaba quando começa a liberdade de outrem. Letra B. Contribuindo, o homem contribui com a manutenção da ordem e do equilíbrio social. John Locke quer que vivamos em uma sociedade em que cada um contribua com a manutenção da ordem e também do equilíbrio social. Locke foi um dos filósofos mais bem aceitos de sua época. Vendeu muito bem as suas obras, sua filosofia foi muito bem abraçada, inclusive, pelos Estados Unidos. Os norte-americanos, das 13 colônias, quando começam sua luta de independência, eles usam Locke e vão dizer o seguinte, ó, é necessário que haja um equilíbrio, uma ordem social, que o governante também respeite nossas liberdades. Que o governante da Inglaterra, vão dizer os americanos, os colonos americanos, respeitem-nos também enquanto súditos. E como a coroa britânica não respeita os súditos americanos que pagam impostos, que não são ouvidos de fato pelo parlamento britânico, nós, colonos americanos, vão dizer os colonos das 13 colônias, né, norte-americanas, que eles devem, então, ter o direito de se organizar e se insurgir contra o governante. No caso, a coroa britânica. Em outras palavras, os colonos americanos usaram a filosofia de John Locke para lutar contra a própria Inglaterra e fazerem a sua guerra de independência, que vai culminar com o reconhecimento da independência das 13 colônias em 1783. É necessário que haja um equilíbrio e uma ordem social, que o governo tenha leis, mas que também respeite os direitos dos súditos. Letra C. Estabelece um conjunto de regras para a formação da sociedade. Não é que seja de todo errado, mas a letra B mostra aqui, tá, o que é necessário para a manutenção de uma ordem e do equilíbrio social. Olha lá. A justiça e a conformidade ao contrato social, consistem em algo com que a maioria dos homens parece concordar. Então, os homens devem, em sociedade, entender, como nós vimos aqui, essa maioria deve, enquanto sociedade, delegar o poder a um governante, para que nós possamos viver seguramente em uma sociedade civil. Letra D. Determina o que é certo ou errado, num contexto de interesses conflitantes. Quem vai definir isso é um conjunto de leis, tá, que vai determinar, enquanto sociedade civil, em que os homens devem delegar o poder a um governante, que busque também o bem coletivo.
A paz civil vai dizer para a gente, né? Ela pertence, então, ao povo, que delega esse poder a um governante. Letra E. Representa os interesses da coletividade, expressos pela vontade da maioria. Quem vai dizer isso é Jean-Jacques Rousseau, como veremos na próxima questão, tá bom? Só um detalhe. Locke não defende uma democracia. Ele não é um democrata. Ele defende ainda uma monarquia, mas uma monarquia constitucional. Pode ser também ainda um parlamentarismo. O que ele está colocando para a gente e está combatendo é o absolutismo, tá bom? Ele não defende de forma alguma uma monarquia absolutista. Nesse ponto, ele está entrando em conflito com Thomas Hobbes. Vamos então agora à última questão que responde a Rousseau. O homem natural é tudo para si mesmo. É a unidade numérica, o inteiro absoluto, que só se relaciona consigo mesmo ou com o seu semelhante. O homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador e cujo valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social. As boas instituições sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência absoluta para dar-lhe uma relativa e transferir o eu para a unidade comum, de sorte que cada particular não se julgue mais como tal, e sim como uma parte da unidade, e só seja percebido no todo. O todo é mais importante do que o individual para Jean-Jacques Rousseau. O Emílio é a obra sobre a educação de Rousseau. A visão de Rousseau em relação à natureza humana, conforme expressa o texto, nos mostra o quê? O homem civil, segundo Rousseau, é formado a partir do desvio de sua própria natureza. A opção correta é justamente essa. Vamos ver por quê, tá bom? O homem civil, do Rousseau, é formado a partir do desvio de sua própria natureza. Por quê? No seu estado de natureza, para Rousseau, o homem é livre, o homem é feliz, o homem é o bom selvagem. Mas nós instituímos uma sociedade civil. E essa sociedade civil desconstrói o homem no seu estado de natureza. E aí ela se impõe ao indivíduo. E essa sociedade civil também vai corromper o homem para Rousseau. Qual sociedade corrompe o homem? Não é toda e qualquer sociedade, mas sim aquela que repousa na desigualdade social. Essa sociedade em que prevalece a vontade de um pequeno grupo sobre a massa dos homens, sobre o coletivo, essa sociedade corruptora é que estraga o homem como bom selvagem, o homem naturalmente bom. Então, o homem civil é o homem formado da sociedade corruptora, que corrompe, claro, o homem natural. A opção correta é a letra A. Letra B. As instituições sociais formam o homem de acordo com a sua essência natural. Não, ela corrompe a essência natural. Não pode ser a letra B. C. O homem civil é um todo no corpo social, pois as instituições sociais dependem dele, dependem do todo. O homem, ele, indivíduo, é livre, mas ele deve obedecer às leis. Ele não pode fazer simplesmente tudo o que ele pensa enquanto sua liberdade individual, tá bom? Porque a vontade coletiva e social deve se sobrepor ao homem individual. Então, diria Rousseau para nós, por exemplo, um homem qualquer decide ir para um evento público em meio à nossa pandemia. Pensemos assim. E ele não tomou vacina. Ora, em sentido russoniano, ele deve ser barrado
e não participar desse evento público. Por quê? A liberdade individual dele não deve se sobrepor à vontade coletiva. E a vontade coletiva é que nós nos vacinemos. Ora, então, se ele não se vacinou, ele aqui não pode, letra C, entrar no evento coletivo. Por quê? A vontade individual dele não deve se sobrepor à vontade coletiva. Letra D. O homem é forçado a sair da natureza para se tornar absoluto. Não, o homem não será o homem absoluto. O que deve prevalecer para Rousseau é a vontade coletiva e não a vontade individual. Letra E. As instituições sociais expressam a natureza humana, pois o homem é um ser político. As instituições sociais expressam a natureza humana. Aqui está o erro. As instituições sociais não expressam a natureza humana para Rousseau. Por quê? As instituições sociais, elas são artificiais, elas são formadas pela organização social. Ela é algo que é imposto ao homem. Então, a natureza humana é o estado de natureza em que o homem é naturalmente livre. E numa condição social, o que nós temos não é isso. Então, vale aqui a opção A. O homem civil é formado a partir do desvio da sua própria natureza. Em sua condição natural, o homem era feliz e naturalmente livre. Em sociedade, devemos restabelecer agora uma sociedade mais justa, em que prevaleça o bem-estar coletivo. E o governante, para Rousseau, deve governar para o bem da coletividade e não para si. Bom, meus amados, fechamos aí a nossa videoaula de hoje, trabalhando os filósofos contratualistas em questões pretéritas do Enem. Antes da prova do Enem, ainda faremos uma nova videoaula, colocaremos uma enquete e você vai nos ajudar a definir qual será o tema das questões do Enem que iremos corrigir aqui em nosso canal. Muito obrigado a todos e todas, paz e bem. Nos encontraremos aqui em nosso canal na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, paz e bem a todos e todas.